Então, galera, hoje a gente vai falar aqui sobre a Apple, né? E a falta de óleo de peroba dela. Porque, basicamente, a gente tem uns pequenos problemas aqui. Carregadores, em relação a isso. Por quê? Porque eu nunca falei antes. Então, a gente vai falar aqui, obviamente, do processo que ela tomou aqui da nossa justiça brasileira por ter, obviamente, vendido iPhones sem carregador. Ela teve uma multa e foi suspensa. Ela tem que vender os iPhones com carregadores. Ou ela pode recorrer à justiça, como ela está fazendo, e tentar se sobressair. Pode ser que ela até retire a multa, mas ela vai ter que colocar carregador. Por quê? Não tem como você pegar e falar assim, mas a venda do carregador da Apple ali não é venda casada. Meu filho, você pega, olha ali as letrinhas miúdas. A Apple pode falar assim, a gente te deixa usar qualquer carregador. Mas você olha na garantia do aparelho e está escrito com todas as letras ali, em português do Brasil, traduzido no site oficial deles daqui. A gente não se responsabiliza no caso de você utilizar um carregador não original. Sendo assim, a Apple disse com todas as letras, se você está usando o seu carregador da Baseus, da Blitzwolf, de qualquer outra marca que não seja minha, a garantia não está valendo. Ou seja, se der um problema no seu smartphone, for problema de fábrica, aí você vai falar, aí o cara vai te perguntar, mas você usava carregador original da Apple? Aí você vai falar, não. O que vai acontecer? Você vai perder a garantia. Por quê? Porque o iPhone tem que usar o carregador original, senão você perde a garantia. Então, a Apple, ela fala como se ela estivesse sendo a salvadora da humanidade, vendendo aquela cara de ambientalista que ela não tem, porque é uma empresa que nunca se preocupou com questões ambientais até pouco tempo atrás. Ou seja, você vê que a Apple não é de fazer isso. Ela é uma empresa de tecnologia. Ela pode muito bem fazer investimentos nesses ramos para poder estar ajudando, fazendo um bem ao nosso planeta. Pode. Mas o que ela está fazendo? Ela está fazendo venda casada e falando que ela está fazendo bem para o planeta. Mas na realidade ela só retirou o carregador da caixa e está vendendo no site. Então você pode até não ter comprado o iPhone e estar assistindo esse vídeo simplesmente pela notícia mesmo. Mas basicamente, se você comprou o iPhone sem carregador, eu acho bom você pegar e colocar um processo nela também, né? Ajuda um pouquinho. Até porque isso não teria acontecido, a justiça não teria ido atrás da Apple para colocar essa multa nela e suspender a venda dos iPhones, a não ser que tivesse um monte de processo colado na Apple por causa desse problema aí em específico. Porque a Apple não vende os carregadores com os iPhones, mas vende separado e continua vendendo pelo mesmo preço. Você acha justo? Diminuir a caixa. Tudo bem. Eu quero diminuir a caixa, quero tirar os papel, os plásticos aqui, quero deixar tudo de papel. Tá, Apple, pode fazer. Mas você quer vender carregador no seu site? Você pode vender. Desde que você venda o seu iPhone com um carregadorzinho bonitinho. Mas que o carregador do iPhone é fraco. Ela tem que vender um carregador que seja de 5 watts, mas tem que vir na caixa, porque ela tá cobrando ali na garantia. Então, se você tá cobrando uma coisa, você tem que dar ela com o aparelho. Você não pode falar, você tem que usar isso, isso e isso, mas eu não te dou a disponibilidade disso e ainda estou vendendo no meu site. Ou seja, se você quer cumprir a garantia direitinho, você tem que comprar o meu carregador no meu site. Isso não parece venda casada para você? Para mim tem muita cara disso. Por quê? Uma empresa dessa faz uma coisa assim horrível, né? É uma coisa muito baixa para uma empresa dessa. Ela poderia estar fazendo várias coisas, o marketing dela poderia ser incrível. Mas ao invés disso, ela está chorando para a nossa justiça para falar que ela não está fazendo venda casada e tentar continuar a fazer a mesma coisa que ela está fazendo até hoje, que é vender o iPhone sem carregador. E ela continua fazendo a mesma coisa, vendendo um iPhone literalmente igual todo ano. O que eu estou percebendo é
Do iPhone 11 para frente, a diferença foi tão parando assim, a Apple foi estatalando, foi parando. Do iPhone 12, ela entrou numa travada, ela não vai para frente, parece que ela travou. Aí o que acontece? Para você ter um upgrade daqueles incríveis, você tem que sair do iPhone 11, mas você tem que sair para o 14 direto. Você tem que sair do 10 ou do 11 para o 14. Você tem que esperar muito tempo, ficar com o seu iPhone, ficar. Aí a hora que ele parar de receber a atualização, você vai no último iPhone que lançou e você compra. Aí você vai sentir uma diferença enorme, porque a Apple se recusa a botar qualquer tecnologia nova que esteja no mercado. Ela não bota USB-C, ela não bota carregador sem fio rápido, ela não bota carregamento rápido, ela não bota bateria maior, ela continua fazendo as mesmas coisas todo o ano. E ela continua vendendo aparelhos. Por quê? Porque o iPhone é um aparelho de muito desejo, pelo fato dele ter ali seu preço alto. É um preço extremamente alto. É um preço muito abusivo por um telefone igual um smartphone da Samsung. Parece que a Samsung subiu o preço, porque a Samsung está lá com o seu Snapdragon 8 Gen 1 Plus. E a Apple aqui está com seu Apple Bionic 15. Não, o 15 é do iPhone normal. Ela está lá com o seu Apple Bionic A16. E a Samsung está aqui com o S22 Ultra ali, com o Snapdragon mais potente que tem. Aí os dois estão lá brigando, mas o iPhone que está nessa faixa de preço de 13, 14 mil e o Samsung está aqui na faixa de 9, 10 mil. Aí você vê um ano depois, o Samsung, ele cai de preço muito rápido. O iPhone, ele não desvaloriza. Esse é o problema também da Apple. O iPhone, ele não desvaloriza. E para quem que eu recomendo esse aparelho? É para pessoa que vai criar conteúdo. Por quê? Com esse tanto de escândalo que eu já vi numa empresa só, é muito ruim. Desde que, vamos falar a verdade aqui, todo mundo vai concordar comigo. Desde que o Steve Jobs saiu da empresa, acabou infelizmente aí nos deixando, né? A empresa só vai decaindo. Desde o iPhone 6, vocês viram também que o iPhone 6 teve aquele problema de dobrar. O primeiro telefone dobrável, né? O iPhone 6 Plus. Então, vocês acham que por causa desse acontecimento aí do Steve Jobs ter saído, vocês acham que não teve problema? Eu acredito que teve bastante problema. Hoje em dia a empresa não está sendo bem administrada e isso daqui é claramente um insulto, né? Você está vendendo uma imagem sua, como se você estivesse sendo bambambam. Eu estou ajudando o meio ambiente. Eu estou fazendo coisas aí como se eu estivesse reduzindo a produção de carbono tanto como se eu tivesse retirado vários carros aqui de circulação. Não é a mesma coisa. A Apple tenta comparar uma coisa que não aconteceu, nunca aconteceu. A Apple não deixou de produzir carbono assim. Não. A Apple sempre produziu essa quantidade de carregadores. A diferença é que ela deixou de produzir esses carregadores mais básicos. Ela está produzindo só carregadores mais rápidos, os carregadores de 20 watts. Ou seja, a mesma produção que ela tinha lá para os carregadores mais básicos, agora ela passou a produção para esses carregadores ali de 20 watts. Ou seja, ela está ganhando muito mais em cima da sua cabecinha aí de ambientalista. Que você fala, não, que a Apple está ajudando o meio ambiente. Não, isso daí é só história, é conversa, é historinha para boi dormir. Ninguém cai nessa. Todo mundo já sabe que a Apple só falta ali é passar um óleo de peroba, porque a cara de madeira ela já tem, para não falar outra coisa. Então meio que assim, eu queria falar isso com vocês, né? Minha indignação com essa empresa falando que está ajudando o nosso planeta, sendo que ao invés dela estar fazendo realmente isso, ajudando alguma ONG ou coisa do tipo, doando dinheiro para a ONU, para ajudar a gente que está passando fome lá na África ou em qualquer outro lugar, não. Ela está pegando e tirando o carregador da caixa dela
E aí você se pergunta, o que ela está fazendo com esse lucro a mais? Porque ela não está produzindo mais aqueles carregadores e ela está focando a produção dela total nesses carregadores de 200 e poucos reais de 20 watts. Ou seja, ela está focando a produção dela naquilo dali, ela parou de vender os carregadores de 5 watts dentro da caixa do iPhone, a caixa do iPhone foi reduzida, ou seja, ela está gastando muito menos com caixa. E aquelas caixas que ela deixou de produzir, aqueles papéis todos, aqueles plásticos, para onde está indo? Exatamente, de 20 watts. Tudo que ela deixava de produzir, tudo que ela deixou de produzir ali na caixa do iPhone, ela produz ali na caixa do carregador também. Então você acabou de trocar 6 por meia dúzia, né? Basicamente isso que a Apple fez. Ela está falando que ela fez uma grande diferença no meio ambiente, sendo que ela literalmente trocou 6 por meia dúzia. Por quê? Se você pode estar produzindo os carregadores de 20 watts e você está produzindo de 5, você logo vai ter algum tipo de prejuízo, né? Porque se eles cortaram isso, tem algum motivo, muito provavelmente eles devem ter feito isso que eu falei. Estão produzindo mais carregadores de 20 watts, ampliaram a produção, deixaram de vender esses carregadores mais baratos junto na caixa, estão vendendo a caixa menor, com menos coisa, sem o carregador, com o mesmo preço até maior. Então ela está lucrando muito mais nisso. E por isso que vocês estão vendo ela recorrer na justiça, porque ela não vale um centavo. Óbvio, galera, que se a Samsung fizer uma coisa parecida, óbvio que a Samsung também não é santa, né? É outra que também merece um processo desse, seria interessante, né? Mas a Samsung até se redimiu e tá dando os carregadores ali junto com seus smartphones que não vem com carregador. O interessante é que a Samsung ela tá dando o carregador para os consumidores, mesmo que vocês saibam muito bem que esse papinho de ambientalista é simplesmente para vender o telefone, gastar menos com a venda do smartphone, com a produção dele, para conseguir lucrar mais em cima, né? Então, além dessa venda casada que ela faz, então ela lucra 3 vezes mais do que ela lucraria vendendo o carregador de 5 watts. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Não venha nos comentários falar assim, ou venha, né? Pode vir, fala o que você quiser, tô nem ligando, você vai me ajudar e muito. Ou seja, qualquer comentário que você quiser fazer aí, pode fazer para uma questão de dúvida ou coisa do tipo, me corrigir, pode me corrigir, muito obrigado, agradeço se você estiver me corrigindo aí. Pode ser que algumas coisas ali não saiam do jeito que eu era para estar falando, né? Eu dou uma errada aqui e ali, vocês sabem, eu sou ser humano também, então eu espero que possa contar com vocês aí para trazer mais críticas construtivas, para vocês também elogiarem o vídeo. Espero que deixe o seu like e se inscreva no canal. Lembrando, a Apple é uma empresa como qualquer outra. E uma denúncia dessas aqui é muito interessante nesse caso de eu estar fazendo, né? Então, eu vou criticar qualquer uma dessas empresas, porque a gente sabe muito bem que elas pensam nisso daqui, especialmente no dinheiro, né? Então, a gente tem que falar exatamente isso. Eu não posso pegar e chegar e falar assim, não, a Xiaomi vai lançar tal aparelho e ela não tá pensando no lucro. Óbvio que eu vou falar a verdade, né? Porque tem gente que chega aqui no YouTube e se depara com um vídeo do pessoal, não, mas que não é bem assim, que a Apple não fez isso. Não, eu tenho que chegar logo e mandar na lata. Por quê? Porque eu não estou defendendo a empresa, muito menos a Apple, que nem ajuda nenhum criador de conteúdo. Mas, espero que vocês tenham gostado, né? Eu fiquei um pouco triste com a Apple, mais do que eu estava em relação a isso tudo, né? Por ter descoberto essas coisas aí mais recentes, então eu quis repassar aqui para vocês. Bom, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu e até a próxima.